Fala, torcedor vascaíno! Chegou a vez do seu time. Vamos falar do gigante da colina, o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos maiores clubes do Brasil, primeiro campeão sul-americano. Time de grandes craques como Edmundo, Romário, Roberto Dinamite. Disso todo mundo já sabe, não é mesmo? E se eu te falar que o Pelé quase jogou no Vasco, ali novinho, ainda antes da Copa do Mundo de 1958? Ficou curioso? Então fica aí que eu já te conto. Eu sou David Bazani e seja muito bem-vindo ao canal Realidade 21. Bounce. Cinco curiosidades sobre o Vasco que você não sabia. Número 1. Caminho das Índias. A faixa na camisa do Vasco significa o caminho para as Índias. Descoberto pelo navegador Vasco da Gama, também começou como um clube de remo. 58 amigos se uniram para participar da Grande Regata de 1898, ano da comemoração do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. Número 2. Inclusão social. O Vasco aceitava em seu quadro esportivo negros, mulatos e até comerciantes, gente que não era admitida em outros clubes de futebol. Quando o time começou a vencer os grandes, os outros clubes se juntaram e tentaram aplicar um golpe, proibindo que analfabetos participassem dos jogos. O Vasco teve que contratar professores para ensinar a maioria de seus jogadores para que não ficassem de fora. Número 3. Primeiro clube a pagar salário. O Vasco foi um dos primeiros times brasileiros a pagar salários aos seus jogadores, podendo então contar com pessoas de baixa renda na equipe. Isso só era possível na década de 1920 porque os jogadores eram registrados como funcionários de armazéns de portugueses instalados no Rio de Janeiro. E não é só isso, a torcida do Vasco criou em 1923 o chamado bicho, ou seja, premiação em dinheiro para jogadores de acordo com o desempenho em campo. Número 4. Centenário dos Sonhos. Se existe a tão falada maldição do centenário, ela passou bem longe do Vasco, que em 1998 completou 100 anos. O clube foi campeão carioca, campeão da Libertadores e de quebra viu o rival Fluminense ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Número 5. Pelé no Vasco. Em agosto de 1957, o presidente do Vasco, Arthur Pires, tentou realizar uma contratação que certamente teria mudado a história do futebol, se tivesse acontecido. O presidente comunicou ao Santos o interesse do Vasco em adquirir os passes de Pelé. Pelé estava na época com 16 anos para 17 e havia despertado a cobiça do Vasco desde que havia mostrado seu talento imensamente promissor jogando pelo combinado Vasco-Santos, montado para a disputa do torneio internacional do Morumbi, em junho do mesmo ano. A notícia sobre o interesse do Vasco na contratação do jogador santista foi manchete no jornal Sports, de 28 de agosto de 1957, e não deve ter agradado ao Santos, que imediatamente contra-atacou fazendo uma proposta para a contratação do ídolo vascaíno Bellini. Segundo a manchete do jornal dos Sports do dia seguinte, o Vasco retrucou que Bellini não tinha preço e as negociações se encerraram por ali. Já pensou se o Pelé tivesse jogado no Vascão, hein? Comenta aí embaixo e dê sua opinião, dê sugestões também para os próximos vídeos. E isso é tudo, pessoal. Curtiu o vídeo? Se curtiu, dê um joinha aí embaixo. Se for novo no canal, se inscreve, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Ajude o nosso canal a crescer cada dia mais. Um forte abraço e fui!